Eu preciso Eu ia ajudar as te pessoas a entender. perguntar justamente isso, porque também às vezes muitos se perdem na busca do conhecimento, do estudo e perdem a essência, né, do amor mesmo por Cristo e daquela ingenuidade inicial, do Isso. primeiro amor, então fica só na questão prática do estudo e acaba se perdendo. Você, pelo contrário, você falou que daí que você se apaixonou ainda mais, né? Como você conseguiu fazer isso? Porque no meio desse estudo você também orava, você pedia, você queria entender mais, né? Porque eu vejo muito se perdendo, até hoje em dia nas igrejas, né? Até pastores que acabam tendo um ministério tão forte que tem que produzir conteúdos o tempo todo e acaba se tornando algo tão, né, prático, cursos, quase, né, aquela coisa do coach assim em cima, que às vezes a gente não toca fundo o coração da gente, e se não toca fundo é porque ele também não está sendo tocado, né? Como que você manteve, né, esse equilíbrio? No começo foi, eu acho que foi mais fácil, sabe? A sensação inicial, quando você sai desses ambientes hiperavivados para tentar procurar as bases mais teológicas do teu próprio avivamento, a primeira impressão parece que você tá esfriando mesmo, assim. Eu tô menos aquecido emocionalmente. Mas veja, quando você tá nesses contextos, você aprende a atrelar a sua fé a uma sensação. E veja, a ideia é essa mesmo, é sensação. Então, eu vou pro culto, e se eu não sinto algo físico diferente, eu digo que não senti Deus, sabe? Pra mim eu lembro disso, eu era membro da igreja, eu já tinha saído dessa primeira igreja, tinha ido pra uma outra, que também era bem era bem hiperavivada. E eu nessa igreja mais hiperavivada, eu sentia coisas no culto que eu dizia que era Deus. Mas era a sua emoção, Aí era um a sua... dia eu fui pro teatro. Eu nunca tinha ido pro teatro Daí na você minha também vida. sentiu, você falou isso não é... Então, eu fui assistir uma peça do Gregório do Vivier, chamado, eu acho que é Um Homem na Lua. Acho que esse é o nome, Homem na Lua, tenho quase certeza. Uma Noite na Lua, agora não lembro mais o nome da peça. E eu lembro que na peça eu senti a mesma coisa que no culto eu dizia que era Deus. E foi nesse momento que eu tive um estalo. Opa. Olha, isso é só minha emoção, sabe? E a gente costuma, sabe, chamar de Deus, a gente nem sabe. Eu lembro que meu primo, eu lembro muito disso, ele tocava bateria na igreja, Paulo Vitor. Ele tocava bateria e ele fazia umas viradas na bateria que, nossa, me arrepiava inteiro. Falou, aí eu dizia pra ele, Paulo Vitor, quando tu dá aquela virada na bateria, o Espírito Santo me toca de um jeito. Aí, sabe, depois eu pensei, gente, mas e se for só o meu corpo respondendo a uma coisa que é emocionante? Sim. E eu chamo de Deus. Então a gente fica atrelando. Então quando você começa a ter uma fé mais racional, começa a tentar entender um pouco mais a tua experiência de fé, ler a escritura, qual é a primeira sensação? Eu não tô mais tendo essas emoções todas. Sim. Então talvez eu esteja me afastando do Senhor. Mas daí você vai lendo e vai entendendo Você vai entendendo que a teologia teologia não esfria o crente. A teologia só apaga o falso fogo. E isso é uma coisa que cresceu muito em mim nesse período. Teologia não esfria o crente. Teologia só apaga o falso fogo. Só tira de mim ingenuidade. Porque a ingenuidade é muito fácil. Chegar ao texto bíblico simplesmente de forma emocional, às vezes dá sabe, é gostosinho. É gostosinho. Mas às vezes é um gostosinho que não tem profundidade. Então é tipo, eu costumo dizer que é tipo fazer uma dieta balanceada e sair pro rodízio. Às vezes, quando você começa uma dieta balanceada, nossa, comer se torna uma experiência às vezes meio cansativa. Mas é isso que faz bem pra sua saúde. Sim. Então, hoje eu tô tentando perder peso, tá um desafio imenso. Aí eu tenho uma balancinha, aí eu vou colocar o arroz, tá aqui as gramas, aí eu vou ver no aplicativo quanto de proteína, tenho que colocar, esse negócio todo. Não é o mesmo prazer de quando eu chegava, enchia o pratão de cuscuz, entendeu? Eba. Colocava ali e comia quanto eu queria. Só que uma experiência era mais agradável do que a outra, mas uma experiência era mais saudável do que a outra. Sim. Então, às vezes, a gente tá acostumado a atrelar a nossa fé ao que é mais agradável do que ao que é mais saudável. Claro que é muito mais agradável pegar a Bíblia, ler, tentar ali sentir o que o texto diz e acabou. Outra coisa é eu começar a tentar entender o que tá ali. Compreender, fazer um esforço mental. A gente não é acostumado a achar que um esforço mental também é um esforço de espiritualidade. Sim. De tentar entender o texto, ouvir o que Deus falou, sabe? O que Deus falou. Sabe, se um amante, um marido, a namorada manda uma carta de amor muito bonita, faz uma postagem, você não só lê e sente. Você entende o que tá escrito ali. Olha, aqui faz referência a uma coisa que a gente viveu. Isso aqui, olha, você tá dizendo isso, tá me comparando com essa coisa bonita. Você entende também um aspecto intelectual dali. Quando você ama o seu marido, ama a sua esposa,
Você tenta entender a outra pessoa. Sim. Você não tenta entender como quem disseca um sapo num laboratório de forma fria e calculada. Mas você entende porque você ama. Então eu quero entender quais são as coisas que eu falo que machucam minha esposa. Sim. O tom de voz que eu uso que ela não gosta. Que pra mim não parece nada demais, mas pra ela pode machucar. Qual é o tipo de demonstração de carinho, de afeto que mais agrada ou que menos agrada. Você estuda a pessoa, porque você ama. Sim. E com Deus tem que ser a mesma coisa. A gente acha que teologia, que lê a Bíblia, a nossa teologia é uma coisa muito fria. Porque a gente acha que é estudar Deus como dissecar um sapo no laboratório.